linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, sou mãe do bem. No dia de hoje, gravando esse episódio, ele está com 2 anos e 6 meses. E desde o meu puerpério, eu comecei esse projeto chamado Maternidade Real, onde eu venho sempre, toda semana aqui, trazendo um relato real da minha experiência materna. Esse episódio de hoje, ele tem um saborzinho especial. Eu tô muito, muito, muito feliz e eu queria compartilhar isso com vocês. Hoje eu estou lançando o meu primeiro curso para mães, chamado Florescer. É um curso voltado para te ajudar a se reencontrar depois do processo materno. É um curso para te ajudar a lidar com o sentimento de culpa que nos paralisa tanto na jornada sendo mãe. É um curso voltado para ajudar você que se sentiu perdida depois da maternidade. O link dele está aqui disponível na descrição desse episódio e eu quero muito te ver também por lá. E aí, este tema de hoje sincroniza muito com o lançamento do meu curso. Eu quero trazer aqui um tema que a Vanessa, uma ouvinte maravilhosa, foi lá no meu Instagram e mandou assim: Oi, Luana, te acompanho pelo podcast desde a descoberta do positivo. É a minha primeira gestação. E veio 2 meninas. Gente, quando eu li essa mensagem, eu falei, meu Deus, imagina, a bênção é em dobro e o desafio também. Queria que você abordasse o tema de ter que deixar o seu doutorado para abraçar a maternidade. Já sou casada e essa gravidez não foi planejada. Estávamos com outros planos. Tinha acabado de me formar e finalizado minha pós. Não queria atuar na minha área de formação, então me dediquei ainda mais na faculdade para concursos públicos. Almejava a Polícia Federal e, no meio da preparação, veio positivo e gemelar. Pensei que conseguiria levar a gestação com os estudos, mas aí veio o banho de água fria. E junto com eles, um edital que esperei desde 2022, vejo saindo, e ainda assim, né? Veio essa frustração de não estar conseguindo administrar. Gostaria muito, Luana, de saber como você teve que lidar com a sensação de ver os seus projetos ficando estagnados e a frustração de não ter controle com nada. Pois é, é o que eu sinto mesmo amando gestar. Super me identifiquei com esse assunto que ela trouxe e queria falar aqui um pouquinho sobre esse tema para vocês. Como foi administrar a frustração de ver os meus sonhos, os meus projetos ficando de lado e abraçar a maternidade que chegou na minha vida sem nenhum planejamento. Eu vou atualizar você caso você esteja chegando aqui agora e não saiba um pouco aí dessa minha história. Vou falar muito breve porque eu tenho episódios antigos aqui onde eu conto detalhes de como é que foi esse momento de parar o doutorado, de ter que abortar alguns projetos da minha vida inicialmente para abraçar a maternidade. Quando eu descobri que estava grávida de bem, eu tinha já uma passagem comprada para o dia 8 de junho de 2022 para Portugal, onde eu ia morar lá por 3 anos, me dedicando a um doutorado em psicologia. Em 8 de março, eu descobri, gente, agora que eu estou parando para perceber que a data era parecida, dia 8 de março de 2022, do ano que eu ia para o doutorado, eu descobri a gravidez do Benjamin. E eu quero trazer aqui uma outra história que também está relacionada ao sentimento de frustração. Nesse ano que eu escolhi ir para o doutorado, é porque eu estava muito envolvida com a área acadêmica. Eu já dava aula há 4 anos como professora de psicologia, e para você crescer mesmo ali no nicho da universidade, além do mestrado, eu precisava do doutorado. E aí eu tive que pensar em alguma estratégia. Como é que eu iria me manter 3 anos morando em outro país, estudando, mesmo com bolsa? E aí tive uma ideia na época, uma empresa de marketing que cuidava do meu Instagram, falou: Luana, vamos fazer um curso para estudantes de psicologia, que hoje é o seu grupo ali que você fala na faculdade. E aí vamos lá. Gravei um curso sobre técnicas cognitivas comportamentais para vender para esses estudantes ou recém-formados ali em psicologia. Só que aí eu descobri a gravidez. Na época, a ideia inicial era ter esse curso, era ter o primeiro infoproduto no digital, para que eu conseguisse ter alguma renda sendo gerada, mesmo lá sem trabalhar, né, estudando doutorado. Quando veio a gravidez, eu falei: opa, esse curso vai me salvar.
Porque eu vou precisar reduzir os meus atendimentos, eu vou precisar reduzir o ritmo de trabalho. Pensei lá no puerpério e coloquei muita expectativa nesse curso. Esse curso era como se fosse a minha salvação no meio daquele mar que eu me sentia completamente perdida, né? Mudança de planos, frustração, me sentindo muito angustiada. E deixa eu te contar sobre esse curso. Sabe quantas turmas e quantas aulas e quantas vendas teve? Nenhuma. Não teve nenhuma venda. Então eu tive que somar ao sentimento de frustração de não vai rolar doutorado, estou grávida de um relacionamento pontual, não é a pessoa que eu quero para minha vida, e isso já gerava muita angústia no pacote. E o curso que ia ser a garantia de uma renda financeira para mim não está rolando. E aí eu quero falar muito brevemente aqui sobre isso, tá? Eu tive que ressignificar, porque na época veio para mim um sentimento de incompetência, eu não sou uma boa profissional, minha aula não é boa, e não foi sobre isso. Não teve a ver sobre a minha qualificação. Depois de muito tempo, eu precisei ressignificar e entender que teve muito mais a ver com o jogo do marketing mesmo. A empresa, ela teve uma qualificação muito boa para gravar o conteúdo, mas não me ensinou e não me instruiu e não fez a parte do vender mesmo, do anunciar com antecipação, do fazer todo o processo. Só fez gravar, colocar na plataforma e se vire. E, gente, eu consigo até fazer um paralelo dessa experiência frustrada do curso com a jornada de ser mãe. Porque nessa época, para quem me olha hoje no Instagram, vê que eu posto no Stories, que eu posto no feed, que eu me desenvolvi ali. Mas nessa época, lá em 2022, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Que fazia tudo era essa empresa para mim. E eu lembro que eu falava: "Não, eu não sei fazer". Gente, eu não sei, eu não consigo pensar, que eu não entendo sobre isso. Então eu confiei 100% em uma empresa e eu não entendia nada. Com essa situação da frustração de não conseguir vender o curso e também eu precisei diminuir o meu ritmo de trabalho na gravidez, e eu já chego nessa parte, eu precisei cancelar contrato com essa empresa, porque na época eu pagava R$ 1.200 por mês para eles cuidarem do meu Instagram. E aí não tinha mais como manter isso com os custos adicionais que chegaram com a gravidez. E o não ter como pagar para eles. E ver a minha conta parada, porque a minha conta ficou parada por um tempo lá. E foi uma sensação de a minha vida parece que parou. Sabe, o Instagram, ele refletiu um pouco a minha vida real ali, porque eu não sabia como fazer. E isso também é o processo de ser mãe. A gente se sente às vezes meio que parada porque a gente não sabe como fazer. Mas quando chega no colo, a gente vai aprendendo ao longo do processo. E eu tive que ir me desenvolvendo nesse processo de mexer nas redes, de começar a fazer cards. E eu falo muito para as pessoas, gente, no início era horrível. Quando eu olho, era muito horrível. Eu gravando, eu falando, era estranho. Minhas primeiras lives foram terríveis. Mas hoje já é um pouco mais natural, porque eu fui me aperfeiçoando ao longo do processo. Por isso que hoje o lançamento do Florescer tem um significado muito especial para mim. Porque também foi ter que lidar com a frustração do fracasso e do recomeço. E esse curso tem um sabor especial porque prova o quanto é possível recomeçar. Este curso eu conto com a ajuda maravilhosa de Rodrigo, que está aqui gravando, mas todo o resto foi eu que fiz. Eu que coloquei na plataforma, eu que fiz as legendas, eu que pensei no conteúdo. O ChatGPT me ajudou em muita coisa também. Mas assim, isso foi possível mostrar que foi possível florescer do meio do caos. Teve uma esperança, surgiu um nascimento de algo que foi um fracasso. E aí, respondendo à pergunta inicial dessa ouvinte seguidora, como foi na época? Não foi fácil. Eu entrei em um processo de depressão na gravidez, foi muito difícil, porque o grande sonho de ser mãe, o grande sonho de gestar, chegou como um pesadelo na minha vida, porque de fato foi completamente diferente do que eu sonhei, do que eu idealizei, do que eu. Gente, eu acho que eu não conseguia nunca na minha vida imaginar que eu iria ficar grávida da forma que eu fiquei. Na época, o que me ajudou foi algo chamado terapia. Minha psicóloga me ajudou muito, porque assim,
Era o espaço onde eu me sentia segura para falar sobre os meus sentimentos sem me sentir julgada. Porque era meio difícil falar na rua que eu estava infeliz por estar grávida. As pessoas olhavam para mim, tipo, meu Deus, você tá grávida, você tem que estar feliz, mas eu não estava. Não estava. E era na terapia o lugar onde eu me sentia segura para falar sobre tudo. Eu lembro de uma sessão com minha psicóloga, e assim, eu já falei isso para ela algumas vezes, o quanto ela salvou a minha experiência materna naquela época. Eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim uma vez, né? Falei, nossa, como é que eu vou dizer para bem no futuro que eu não fiquei feliz em saber que eu estava grávida? E eu lembro que eu chorando na sessão, eu tô contando aqui tranquilamente, mas um dia eu estava em lágrimas, né? Pegando na barriga na sessão e falando para ela assim: eu não estou feliz em estar gerando um dos grandes sonhos da minha vida, que era ser mãe. Eu não sei como vai ser. Eu lembro que eu falei pra ela assim tudo, né? O pai dele na época estava desempregado, eu estava me vendo tendo que trabalhar e assim, parecia que a minha vida estava, sabe aquele filme de terror? Eu não conseguia ver uma notícia boa na época. E eu lembro de uma coisa que ela trouxe, que foi um bálsamo. Ela falou assim: "Luana, que bom, né? Que Benjamin ele vai nascer, crescer baseado na verdade que você não está mascarando nada apenas porque você está grávida. Você está sendo honesta com o que você está sentindo. E essa é a sua verdade agora. E que bom que desde a barriguinha ele já sabe que você escolhe pela verdade. Que você não vai ficar maquiando as coisas. E isso foi tipo assim. Eu sempre lembrava disso, né? Eu não vou ficar fingindo. É a minha verdade agora. E assim, além da terapia, eu também precisei de ajuda psiquiátrica por um tempo. Os 5 primeiros meses, a minha obstetra ficava: "Luana, eu vou passar um antidepressivo, que você tá muito triste". Mas a psiquiatra, que era uma amiga minha de trabalho, falava: "Não, não concordo. Vamos esperar pelo menos os 5 meses, que o feto vai estar aí completamente formado, aí a gente entra". E a minha obstetra falava: "Não concordo com sua psiquiatra. Você tem que estar bem para gerar esse bebê. Vamos, tem alguns antidepressivos que são indicados na gestação". Então ficou essa dubiedade na época, e com os 5 meses de gravidez, eu comecei sim ali a tomar antidepressivo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, porque foi necessário para me ajudar a lidar com a depressão gestacional que eu estava vivendo. E quando a gente pensa no termo depressão, né, claro que é uma doença psiquiátrica, mas usando o próprio termo, né, que é uma pressão para baixo. Foi o que eu estava vivendo naquela época. O sonho do doutorado foi uma pressão para baixo, morreu. Grávida de uma pessoa que eu não amava e que eu não desejava um futuro juntos, pá, uma outra pressão. Teve a pressão familiar também. Tava contando isso pra minha massoterapeuta esses dias, né? A pessoa que faz massagem em mim. Ela não sabia da minha história materna e tava contando. E ela perguntou assim, Luana, e sua família? Eu falei, minha filha foi um outro BO. Porque, assim, claro que a minha família não é o padrão de organização familiar, tem seus perrengues, né? Mas eu cresci com um peso muito grande de ser a filha que não dá trabalho, né? A filha boazinha, a primeira filha de meu pai que terminou a faculdade, a única que conseguiu comprar um apartamento sem depender dos pais, a que sempre se esforçou, a sempre a menina exemplar. E minha mãe, eu lembro que ela falava assim: "Como assim, Luana? Como assim? Você não se protegeu? Como assim isso aconteceu?". Minha mãe, ela toda vez que eu encontrava ela me via péssima. Mas assim, como ela também não sabia lidar com a própria frustração de ver aquilo, ela me deixava mais péssima ainda. Porque ela falava: "Eu ainda não acredito que isso aconteceu com você, sabia? Eu acho que isso poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, mas você, que sempre foi responsável". Era uma outra pessoa, era uma outra pressão me colocando mais para baixo. Então foram muitos fatores. Eu me realizava dando aula. Eu amo ensinar. Eu sou muito extrovertida, eu gosto de relacionamento. E ir para a sala de aula, ensinar aqueles alunos de psicologia me realizava muito. E foi uma outra coisa também que eu tive que cortar na gravidez, porque eu tive um diagnóstico chamado hiperêmese gravídica, né, que eu vomitava muito, muito, muito. E eu tenho consciência hoje que isso era muito emocional. Eu rejeitava aquela experiência, então eu vomitava tudo que eu comia. E aí, na metade, quando acabou o semestre, lá para julho, né, que encerra o semestre, aí os alunos têm férias e volta depois de agosto, eu pedi demissão.
porque eu reconhecia que eu não tinha condição física de continuar dando aula. Gente, e assinar aquela demissão, para mim, era uma outra assinatura de fracasso, porque eu amava ensinar. Por mais que financeiramente, hoje eu paro para perceber, né, não era tão rentável, mas me realizava. E é um outro ponto que eu quero trazer para você. O que parece o fim, depois de um tempo da maternidade, não tem mais sentido. Porque no primeiro ano de bem e no segundo ano, e recentemente agora, eu recebi a oportunidade para voltar para a sala de aula, ganhando até, lecionando muito mais disciplinas do que eu ensinava naquela época, e eu que não quis voltar. Porque quando eu fui calcular a hora aula, fralda, hora da babá, não compensa mais para minha vida. Eu amo ensinar, mas só o amor não vai financiar a minha vida com meu filho. E na época, aquela Luana lá, engraçado. Eu vou contar, inclusive, de um filme que eu assisti esse final de semana que eu chorei, porque me lembrou muito da minha própria experiência. Eu acho que aquela Luana lá, que assinou aquela demissão, me parecia um funeral. Eu me despedia dos meus alunos, eles fizeram festa pra mim, chá de fralda, e eu só ficava assim, sabe? Acabou, não conseguia ver coisas que me ajudavam. E aí você deve estar perguntando, Luana, você não está me ajudando. Eu quero entender como lidar com a frustração. A grande sensação é, você vai conseguir. Você que está me assistindo agora e deve estar perguntando: a minha vida parou, o ritmo mudou. O ritmo mudou, mas a sua vida não parou. As coisas, elas vão ter que tomar um novo formato agora. E lá na frente você vai conseguir entender. Eu assisti um filme esse final de semana na Netflix, Como Seria Se. O filme é assim. O filme mostra duas realidades ao mesmo tempo. A menina acabou de formar, ela ia procurar emprego em uma outra cidade, tinha planos de morar lá com uma amiga, etc. E na festa de formatura vem o positivo de uma única relação sexual que ela teve com o melhor amigo dela em um dia que eles estavam, uhul! E aí, o filme mostra como seria se o teste desse positivo e como seria se o teste desse negativo. Então, mostra como é que seria ela lá trabalhando, no início de carreira, e mostra ela lá vomitando, triste, arrasada porque estava grávida. E mostra tudo. E sabe a cena que gente, eu chorava copiosamente, né, nesse final de semana assistindo esse filme. Porque no final mostra ela voltando no lugar da festa de formatura e ela descobriu que estava grávida sentada no vaso sanitário do espaço da festa de formatura. Mostra ela voltando nesse lugar e se olhando no espelho e dizendo: deu certo. 5 anos depois, ela conseguiu. Tanto, tanto, tanto o positivo quanto o negativo na história transcorre que ela conseguiu realizar o sonho dela, que foi ser ilustradora, enfim. Ela conseguiu. Claro, em ritmos diferentes, mas ela conseguiu. E é isso que eu quero trazer. Você vai conseguir. O ritmo pode parecer mais lento, pode ser que mude mesmo algumas coisas, mas vai conseguir. E eu tô falando isso porque 2 anos e 6 meses depois eu estou aqui reinaugurando, tomando coragem e lançando o meu primeiro curso materno depois de uma experiência frustrada lá na gravidez. E a gente para entender depois de um tempo que o fluxo muda, que a gente vai precisar mesmo priorizar ali algumas coisas, vai precisar entender que não é possível comparar, né? Por exemplo, na época lá, a minha cabeça fazia milhares de comparações. E se eu tivesse ficado grávida, pelo menos de uma pessoa rica, porque ia poder me sustentar e eu não ia ter essa preocupação de como eu vou comprar o berço, como ia, e tudo isso, né? Mas talvez hoje eu consiga parar para pensar. Eu tenho uma fé muito grande, assim. Eu acredito muito que a nossa vida também é conduzida por algo que está muito além da nossa compreensão. E eu consigo entender que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. E o próprio Deus foi conduzindo a minha vida e mostrando que, sozinha ali, como eu achava que estava financeiramente, as coisas foram se alinhando depois de um tempo. E uma coisa que eu percebo que ajuda muito, não só na gravidez, mas depois que a criança nasce, é diminuirmos as expectativas. A gente tem uma ilusão surreal. Eu tinha essa ilusão de que eu ia ser uma grávida que ia malhar até o dia do parto, que ia ser hiperprodutiva. E eis que chegou um diagnóstico chamado hiperêmese gravídica, que eu vomitava 5, 6 vezes no dia.
nenhum pilates eu conseguia fazer porque, tô morta. E aí percebeu, diminui a expectativa. E a gravidez mostra isso. Eu lembro que eu atendi uma cliente um dia que falava: Luana, antes de ser mãe, eu fazia 20 coisas num dia. Hoje, malmente, eu consigo fazer duas. Isso é muito frustrante. E sim, mas é entender que a nossa vida vai precisar mudar o ritmo por um tempo. E depois a gente consegue entender que a gente vai conseguir administrar, talvez por um tempo, as coisas vai mudar o ritmo. Isso não é eternamente falando. Então, assim, você deve estar perguntando, Luana, você não me ajudou. Eu quero estratégias mais palpáveis de como lidar com essa frustração. O que eu diria é: faça terapia, porque sem dúvidas, ter alguém para te ouvir, acolher suas emoções, faz uma grande diferença. Outra coisa, diminua o nível de expectativas que você coloca sobre você, sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Não no sentido de parar de sonhar, mas de entender que por agora, por um tempo, eu vou precisar realinhar alguns projetos. E isso não é para sempre. Quando a gente para pensar mesmo em uma linha da vida, em um tempo, vai ter um tempo que você vai conseguir voltar a fazer algumas coisas, mas temporariamente isso vai precisar, modificar, né. E uma outra coisa que eu diria é: converse com outras pessoas que passaram por experiências semelhantes, que podem te acolher, que podem te ajudar. Porque, de fato, quando você co eu trazia essa sensação na minha gravidez, né. Não dava para conversar com uma pessoa que, do início da gravidez até o final, não teve um enjoo, não teve um vômito, malhou perfeitamente, tinha uma condição financeira estável, estava ca não dava, gente, não dava, porque em mim causava o sentimento de inveja, porque comigo, Deus, tem que ser diferente. E eu não me sentia acolhida, me sentia um extraterrestre, a única na humanidade passando por essa experiência. Então, quando a gente conversa com outras pessoas que tenha algumas experiências semelhantes, traz o sentimento de: "Ufa, eu não sou a única", nos sentimos acolhidas. E claro, claro, se você quer uma ajuda mais profunda, clica aqui no link do meu curso Florescer e vem florescer junto comigo. Beijo, lindeza!